Olá, boa noite. Está no ar o primeiro telejornal aqui pela TV Universitária. É o nosso TVU Notícias de 2013 e a gente começa em caráter especial. Nesta primeira edição nós vamos entrevistar o professor Elmiro Rezende, que é o novo reitor da Universidade Federal de Uberlândia. Está aqui com a gente no estúdio para este jornal especial, para começar com o pé direito este ano de 2013 e, claro, o mandato do senhor, né, professor? Boa noite. Boa noite, Kelso. Boa noite, ouvintes da TV Universitária. É uma honra estar com vocês aqui nesse momento. Estamos iniciando um novo ano e isso é sempre muito bem-vindo do ponto de vista de novas propostas, novas ideias e novas lutas, que elas são necessárias e nós temos que enfrentar os problemas do nosso dia a dia. Vamos animar, temos uma equipe já montada e já trabalhando. E vamos em frente, Carlos. Pois é, este mês passado, de dezembro, todo mundo festejou, todo mundo comemorou Natal. Nós tivemos de ontem para hoje, né, a passagem do ano. E eu sei que no meio dessas festas, claro que cada um tem a sua família, comemora, mas vocês estavam trabalhando até praticamente todos os dias de dezembro para fazer essa transição da gestão passada para a gestão atual. Como é que foi essa transição? Eu começo por aí, professor Elmiro. Foi uma transição tranquila? Vocês encontraram alguns problemas? Realmente tem coisa boa para se fazer, para continuar trabalho? Enfim, faz um balanço para a gente. Olha, a transição em si foi muito tranquila. É claro que toda vez que uma equipe nova assume, existem dificuldades de entendimento em alguns pontos e que aí isso merece um debate um pouco mais aprofundado. Durante mais de um mês nós trabalhamos exaustivamente nesse processo de transição, treinando as equipes, mostrando a elas o que está sendo feito na universidade. E nós temos aí grandes possibilidades. É claro que, como toda instituição vinculada ao governo federal, nós dependemos das políticas públicas que, em determinados momentos, às vezes são direcionadas a uma etapa, uma outra fase de crescimento, de desenvolvimento da própria instituição. Mas nós estamos tranquilos com relação a isso. Nós temos muita coisa em execução. Nós precisamos fazer um esforço muito grande no sentido de que tudo isso seja concluído no menor espaço de tempo possível. Temos algumas questões relacionadas aos campi fora de sede. Nós precisamos resolver isso. Eles merecem uma atenção muito especial de todos nós. Ainda temos ali cursos em fase de implantação. Então, nós precisamos trabalhar muito ao longo desse ano para que a gente possa, lá no final, quando você nos entrevistar outra vez, falar, olha, foi mais um ano muito proveitoso para a instituição como um todo, apesar de termos trabalhado muito, mas isso faz parte, nós sabemos disso. E outra questão relacionada com o momento da transição é a necessidade de um trabalho continuado. A transição, quando ela ocorre no mês de dezembro, ela cria alguns problemas e nós temos isso tradicionalmente na universidade. Dessa vez houve um pequeno atraso e houve uma possibilidade até que foi discutida de que a posse e a transmissão do cargo realmente tivesse ocorrido em janeiro. Mas infelizmente nós não conseguimos ainda concretizar isso e vamos ver se o próximo reitor daqui 4 anos nós já conseguimos fazer isso, o que facilitaria enormemente o trabalho das equipes. Pois é, esse processo de transição, por mais que seja uma coisa que atrase, mas eu acredito que é bem rápido, porque um mês para pegar uma universidade do tamanho da UFO, com tantas coisas em execução, realmente é um trabalho muito árduo e eu acredito que vocês não devem ter dormido muito o mês passado, não, professor. Mas eu gostaria de saber o seguinte, na época dos nossos debates, no ano passado, quando o senhor veio aqui juntamente com os seus concorrentes, os seus colegas que tentavam esse cargo que hoje o senhor ocupa, muito se falou na questão de que se outra pessoa, seja o senhor ou os outros concorrentes, pegasse a Universidade Federal de Uberlândia, a UFO poderia parar um certo tempo das coisas que vinham sendo feitas. Eu gostaria de saber o seguinte, nesse processo de transição,
Parou alguma coisa ou não? Eu até te perguntei isso numa entrevista anterior, a questão de pisar no acelerador, pisar no freio, tinha uma conversa assim, o senhor falou que não tinha nada disso, que esses projetos iriam continuar. Eles realmente estão continuando? Precisa que isso ocorra. Não é possível mais que você tenha uma administração pública calcada no seguinte sentido: não, tudo que o outro fez não é bom. Não é verdade. Isso é dinheiro público, precisa ser bem aplicado. Aquilo que foi iniciado, nós vamos dar sequência. Aquilo que for preciso, nós vamos tentar melhorar com a experiência acumulada e com a discussão profícua com as pessoas que, enfim, irão utilizar essas novas construções, esses novos projetos, novos laboratórios, novos cursos. Nós precisamos melhorar isso. Então não há porquê. Uma das primeiras providências que nós fizemos foi a minha presença e a do professor Eduardo junto ao Conselho Universitário, e ali, ao sermos apresentados oficialmente, pedimos ao Conselho que não parasse. Né? Nós não podemos ter solavancos nesse processo de transição. É preciso que a comunidade entenda que o que está sendo executado já foi discutido e precisa continuar. Claro, existem modificações de rumo, de forma de pensar, isso é natural, né? Mas isso não pode prejudicar a instituição. Então, está na hora, Gelson, pisar cada vez mais no acelerador. Né? O tempo é curto. Tem que saber dirigir bem também para não correr o risco de sair do caminho. Professor Elmiro, eu gostaria de saber o seguinte: a gente está falando agora nesse primeiro bloco mais da questão, esse mês praticamente que vocês já trabalharam. E nesse processo de transição, vários nomes já foram escolhidos, o senhor está com a lista de nomes aí, né? São tantos nomes, e eu gostaria que o senhor falasse como que está esse processo de direção, de pró-reitoria, quem são as pessoas que vão tomar conta a partir de agora da Universidade Federal de Uberlândia, que o senhor já definiu. Eu sei que ainda faltam alguns nomes, poucos nomes ainda em algumas diretorias, mas praticamente a equipe já está formada. O que o senhor pode adiantar para a gente? A equipe realmente é muito grande. Se você olhar, a estrutura administrativa da universidade comporta um grupo muito grande de pessoas diretamente vinculadas ao processo administrativo. Seja na questão das pró-reitorias, seja na questão das diretorias, das gerências, né? E aí depois você pode caminhar, chefe de setores, essa coisa toda. Mas enfim, do ponto de vista da equipe principal, vou chamá-la assim, embora na nossa maneira de ver todas as equipes são igualmente importantes, né? Mas nós temos aí uma equipe mais diretamente vinculada ao processo central da gestão. São os pró-reitores e a Prefeitura de Campos, além do chefe de gabinete. Então, esses nomes eu já os anunciei, vou repetir aqui com você, né? Primeiro, a chefia de gabinete, que é uma pessoa com que as pessoas irão tratar com uma grande frequência. Será o professor Galo, que já foi pró-reitor na Proplad, por ocasião da gestão na qual eu fui vice-reitor. Nós temos também a professora Marisa Lomônaco, que ocupará a Prograde. Nós temos a técnica administrativa Marlene, que fará a parte fundamental da gestão aí, que são as relações humanas dentro da ProRé, os processos de capacitação, para que a gente possa constituir equipes cada vez mais consolidadas e com uma qualidade melhor. Então ela já está trabalhando arduamente nessa questão. O professor Tito, que é da Engenharia Mecânica, que todo mundo conhece como Tito, eu vou falar assim, que irá para a Proplad. Nós temos o professor Marcelo Belletti, do Instituto de Ciências Biomédicas, um pesquisador que ocupará a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, e o professor Regis, que será o nosso prefeito de Campos. Esse é o grupo central do processo administrativo. E todos eles já têm experiência no ramo, são da área, entendem muito da questão da universidade e com um diferencial. Estão muito motivados, como todos nós, né, o professor Eduardo e eu,
para que esse processo possa ocorrer, como eu disse, com o pé no acelerador. Bem fundo no acelerador. Professor Elmiro, a gente vai para um rápido intervalo, o papo tá bom agora, mas vamos dar uma quebradinha, porque depois do intervalo eu quero te perguntar alguma coisa relacionada às comunicações e os objetivos que o senhor quer alcançar, junto com os alunos, professores, técnicos, enfim. Depois do intervalo a gente fala sobre esse assunto. Daqui a pouquinho a gente volta. Jazz by Jazz. Você ouve, você gosta. Às 7 horas, no início das noites de domingo. Produzido e apresentado por Ronaldo Albêncio. Universitária FM. PhD. E nós já estamos de volta neste primeiro telejornal do ano aqui pela TV Universitária, o TVU Notícias, que hoje traz uma edição especial e nós estamos entrevistando aqui o professor Elmiro Rezende, que é o novo reitor da Universidade Federal de Uberlândia, está batendo um papo legal, agradável para começar com o pé direito este ano de 2013, um ano de muito trabalho, primeiro da sua gestão, primeiro de 4 anos que o senhor vai passar. E no bloco anterior, eu disse que ia te perguntar alguma coisa relacionada à comunicação, com relação aos professores, aos alunos, aos técnicos. Como vai funcionar isso? A questão da transparência, tanto de um lado, da própria reitoria com os pró-reitores, com a equipe toda, quanto para os funcionários da universidade, os professores técnicos e também os alunos vão ter voz ativa durante a sua gestão, professor? Bom, eu acredito que todos se lembram que me perguntaram, certa feita, durante o processo de campanha, as 3 principais ações. Uma delas realmente foi a questão das comunicações. Nós entendemos que a instituição, pelo tamanho dela, pela sua inserção no contexto, não apenas geográfico, mas toda essa questão da comunidade na qual nós nos inserimos, a comunicação é de fundamental importância. É preciso que a universidade faça isso internamente, dando voz a todo o coletivo que a compõe, as suas unidades acadêmicas, os seus técnicos administrativos, professores, os estudantes que precisam se manifestar. E nós queremos que isso ocorra dentro exatamente desse ambiente salutar de democracia. É preciso entender que quando nós abrimos a comunicação e queremos que tudo ocorra com a necessária transparência, críticas surgirão. Nós sabemos disso e entendemos que elas são muito bem-vindas no contexto da possibilidade da transformação e da correção de erros eventuais. É preciso que isso ocorra. Por outro lado, a comunidade tem que se abrir para fora. Nós temos que ir de encontro a essa comunidade, não é só daqui mais, é toda a região na qual nós nos inserimos. Nós precisamos verificar a opinião de Monte Carmelo, o que esperam de nós ali, como estão nos recebendo, quais são as propostas, enfim, que ali existem. O mesmo se aplica a Patos de Minas e o mesmo em Ituiutaba e o mesmo em Uberlândia região. Há pouco, em uma entrevista que deveria durar acho que 15 minutos, nós ficamos 1h30 falando com o microfone aberto e eu achei muito interessante a grande participação da comunidade. Então, há um anseio natural e a universidade tem que se abrir e comunicar-se com esses grupos, que nem sempre têm voz. Eu acho que isso é extremamente importante, porque, afinal de contas, a UF tem tanta coisa bacana, tanta coisa sendo desenvolvida aqui, em cada setor, em cada lugar, e que, às vezes, fica aqui dentro, não passa dos muros para fora. Eu acho que a comunidade realmente precisa conhecer cada dia mais a Universidade Federal de Uberlândia. Gostaria de saber o seguinte, nós tivemos aí um anúncio de um orçamento para 2013, o maior da história da Universidade Federal de Uberlândia, que é de 1,1 bilhão de reais para 2013. E isso é um marco, e esse marco vai cair na gestão do senhor. O que o senhor pretende e a sua equipe fazer com esse dinheiro? Onde serão
os maiores gastos, os maiores investimentos. Eu sei que a UF tem crescido bastante, como nunca se cresceu, expandindo em termos de estrutura, em termos de prédio, em termos de espaço físico. Gostaria de saber também do senhor se, nessa questão, existe um plano para que os funcionários também trabalhem mais incentivados, com plano de carreira, com salários melhores, enfim, porque não se faz só uma administração através de parede, né? Precisa de pessoas incentivadas. Professor Elmiro, o que o senhor tem nessa área para falar para a gente? Olha, para que a gente pudesse ter chegado a um patamar de orçamento dessa natureza e desse tamanho, é claro que isso não é de hoje. A universidade é um projeto em construção. É um processo. Várias administrações passaram por ela, com suas formulações, com suas ideias, e nós chegamos a um momento em que essa projeção foi possível. Mas não se trata única e exclusivamente de ação da gestão. Embora a gestão tenha um papel fundamental e a exerceu para que o orçamento de 2013 chegasse nesse patamar, é preciso entender que nós chegamos aí com o esforço de toda a comunidade UFO. Estou falando aqui desde estudantes até o mais graduado dos nossos pesquisadores. Isso é um esforço coletivo. Quanto mais nós capacitarmos o nosso time interno, mais nós vamos chegar a patamares ainda superiores de orçamento. Agora, é preciso entender que o orçamento da UFO ele é dividido em algumas questões. Mais da metade disso, que nós nos referimos, 1,1 bilhão, está comprometido com a folha de pagamento. A outra parte, ela chega e acaba sendo alocada numa matriz orçamentária para as unidades acadêmicas, faculdades, institutos e assim por diante. E uma parcela menor fica disponível para operações de custeio do nosso dia a dia, né? E também para que a gente possa fazer investimentos. Eu tenho a impressão que o grande investimento nas edificações, ele já tem ocorrido. Embora nós tenhamos desafios que é a concretização do campus do Glória, e nós vamos fazer um esforço para que isso ocorra, os nossos campi, o Moarama, Santa Mônica, eles estão repletos de construções. E embora, apesar de tudo isso, ainda faltam áreas. Nós não temos alguns laboratórios para alguns cursos, faltam-nos, por exemplo, salas de professores, salas, inclusive, para pós-graduandos. Enfim. Inclusive, são coisas até mais simples, né, do que umas construções mais gigantescas, né? Coisas que são fáceis de se resolver. O problema da biblioteca é sério e ela entra dentro do terreno das comunicações também. Nós atingimos a saturação desses prédios já antigos de biblioteca. Como é que nós vamos fazer isso? Mas eu tenho a impressão que agora nós temos que trabalhar muito na concretização do nosso futuro no campus do Glória, esses campi fora de sede e principalmente investirmos na qualidade interna, porque a partir daí a gente possa cada vez alçar voos mais altos com relação ao orçamento. Tá certo. Estou gostando da conversa porque antes estava pisando no acelerador, agora já está falando até de voo. Isso é muito importante, essa motivação para que comece 2013 desse jeito, professor Elmiro. E quero no final do ano te entrevistar novamente, o senhor falar, realmente conseguimos alçar voos e fazer coisas boas para a UF, porque a comunidade da UF e também de fora merece. Eu vou para um rápido intervalo comercial, depois eu quero conversar com o senhor para a gente tentar concluir nosso bate-papo sobre o Hospital de Clínicas da UF, porque querendo ou não, é um grande marco, talvez seja o maior marco da universidade perante a comunidade que está no dia a dia lidando com as questões de saúde que são realmente fundamentais para qualquer ser humano, e o Hospital de Clínicas na história de Uberlândia, não só da UF, realmente é uma coisa que marcou muito e marca a cada dia. Daqui a pouco o senhor vai falar sobre isso, tá? A gente vai para um rápido intervalo, a gente volta já já. Domingo, 8 da manhã, Volta ao Mundo em 60 minutos. Estrelando Nininha Rocha. Universitária FM. PhD.
E nós já estamos de volta com a edição especial de 1º de janeiro de 2013, depois das festas de Ano Novo, as festas de Natal. A gente está aqui trabalhando e agora fazendo uma edição super especial, entrevistando o professor Elmiro Rezende, que é o novo reitor da Universidade Federal de Uberlândia, que já contou muita coisa bacana para a gente e vai continuar contando agora. Nosso tempo está acabando, nós temos um bloco só, professor Elmiro, mas eu gostaria de saber, a gente falou no intervalo, antes do intervalo, que a gente ia conversar agora sobre uma coisa que talvez seja uma das coisas mais importantes dentro da Universidade Federal de Uberlândia, que é o Hospital de Clínicas da UFO. Para quem está acostumado a falar a famosa medicina, né, desde quando a gente era criança, vou lá na medicina, então é a mesma coisa. O Hospital de Clínicas da UFO, sem dúvida, algo extremamente importante, não só para a UFO, não só para a Uberlândia, mas para toda a região. A gente sabe que tem pessoas de várias partes daqui do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba que vêm tratar aqui no Hospital de Clínicas. Qual o balanço que o senhor faz da gestão anterior? O que precisa ser mudado na sua gestão? O que o senhor pretende mudar e o que tem condição de mudar, né? Tem várias perguntas numa só. Vamos lá, professor. Olha, nós vamos começar lembrando a riqueza e a importância do Hospital de Clínicas para a nossa região. Eu estou falando de riqueza histórica, né? Os marcos iniciais que definiram a constituição do Hospital Universitário precedem a própria universidade. Quando se estabeleceu hoje nós falamos muito da empresa gestora, né? Quando se estabeleceu a Fundação de Apoio, que era a empresa gestora, ela veio antes da Faculdade de Medicina, antes da universidade, muito antes do hospital. Então, esse marco histórico precisa ser lembrado por quem discute atualmente momentos pelos quais deveremos passar muito em breve, tendo em conta o futuro administrativo dessa instituição, Hospital de Clínicas. Então, é preciso que a gente tenha isso em mente. Em segundo lugar, se você olhar, o crescimento do hospital não ocorreu porque nós precisávamos dele tão grande. Ocorreu porque a comunidade que demanda, principalmente a alta complexidade, mas não só, né, assim o fez, necessitou e encaminhou essa proposta. Outra questão importante, junto com essa, pelo tamanho que nós atingimos, é o aspecto formal que nós temos que ter ao prepararmos os quadros que irão atuar nas diversas áreas da saúde e no Sistema Único de Saúde do nosso país. Então, você vê que o tamanho que nós atingimos não é uma coisa casual, é uma coisa necessária. E hoje você falar que o hospital é muito maior do que a necessidade, nós estamos vendo o contrário. A cada dia que passa, a presença cada vez maior da demanda indutora do crescimento do hospital. Se fôssemos hoje trabalhar com o redimensionamento do hospital, nós poderíamos te apontar que talvez nem o dobro do tamanho dele seria suficiente para a cidade e região. Cresce igual um bolo, né? Parece que cada vez que se faz alguma coisa, cresce mais a demanda. Com isso aumentam os problemas. Nós precisamos de muitos recursos, né? Você sabe que hoje a maior parte do recurso que nós temos para administrar o hospital vem do convênio do SUS, que é repassado para o Hospital Universitário com a sua fundação de apoio. Agora, o hospital tem demandas para antes de ontem. E nós temos a plena convicção de que as necessidades ali dentro são realmente muito maiores do que as possibilidades. Eu gostaria de saber, até nessa comparação de que cresce a demanda a cada dia, melhorou muito, ou pelo menos um pouco, depois da criação do Hospital Municipal? O município com a UFO trabalha em conjunto para melhorar a saúde de Uberlândia? É claro, isso aí é uma atitude que tem que envolver as 3 instâncias de administração. É a instância federal, representada pelo conjunto UFO, o seu hospital universitário, a instância estadual, que nós ainda precisamos de alguns investimentos, muita coisa tem sido feita, mas ainda precisamos talvez de um hospital regional, isso é uma coisa que tem sido discutida mais recentemente, e o hospital municipal. Toda vez que uma instância dessa
assume essa parcela da sua responsabilidade, é claro que melhora. Mas a demanda reprimida ainda é muito grande, Kelson. O problema é esse, é que mesmo tendo mais leitos, melhorou? Claro que melhorou, mas ainda se torna insuficiente. O que faz com que você fale o seguinte, olha, então eu preciso de ações, e elas são extremamente necessárias, na organização do sistema de saúde. Nós precisamos dar uma ênfase especial na questão da saúde da família. A estratégia de saúde da família é muito importante para reduzir um pouco as demandas sobre o hospital universitário na alta complexidade. Nós precisamos também adotar alguns critérios para que os pacientes sejam atendidos o mais rapidamente possível nas urgências e nas emergências, porque diminui o retorno deles ao longo do tempo com uma péssima qualidade de vida, às vezes precisando de grandes quantidades de medicação e sem resultados próprios. E nós precisamos também adotar tecnologias mais novas. Hoje, por exemplo, todo o projeto da telesaúde, tanto do governo federal quanto do estado, desenvolve ações que são capazes de reduzir em cada 10 pacientes que demandariam um sistema de atendimento na média e na alta complexidade, nós estamos encaminhando só 3. 7 você consegue resolver na instância da atenção primária com a supervisão necessária. Agora, nós podemos ir muito mais longe do que isso. Nós podemos verificar dentro do hospital universitário que nós precisamos melhorar o acesso à tecnologia. É ali que nós temos essa possibilidade. E é assim que nós fixamos o nosso professor, o nosso médico técnico administrativo e todo o contingente de pessoas voltadas para o estudo da saúde. Isso é preciso fazer. O hospital é de uma alta complexidade, mas nós não podemos esquecer que precisamos atuar em todos os pontos. Professor Elmiro, infelizmente o nosso papo está muito bom, mas o tempo acabou. Eu gostaria de parabenizá-lo por essa meia hora que a gente conversou aqui diante das propostas e ver que o senhor, e eu acredito que toda a sua equipe esteja motivado realmente para fazer uma administração brilhante aqui na Universidade Federal de Uberlândia, continuar os trabalhos que já têm sido feitos, que são bons, como o senhor disse que não é porque vocês mudaram, né, que vocês vão deixar as coisas boas para trás. E eu acho importante tudo isso que a gente conversou e eu acredito que o telespectador teve agora meia hora, que é um resumo de tudo aquilo que o senhor vai fazer. Eu espero que o senhor, a sua equipe, todas as pessoas que estiverem presentes aqui na UF, como professores, estudantes, possam usar a TV universitária como um dos principais canais para essa comunicação que o senhor falou, que o senhor pretende continuar e até melhorar aqui na universidade. Muito obrigado pela entrevista, a gente vai se ver muito aqui ainda este ano, viu, professor? Muito obrigado, Kelson. É sempre uma honra estar aqui participando com vocês da TV universitária. Esse clima tão amistoso que vocês conseguem promover aqui dentro, o que faz com que a sua série de entrevistas aqui seja muito ouvida e elogiada aí fora. Muito obrigado. Eu quero desejar a todos vocês aqui de todo o nosso complexo de comunicação, Rádio TV Universitária, que tenham todos um ano de 2013 muito bom, com muita saúde e alegria, e vamos em frente. E quero colocar aqui essa questão. Eu quero que toda a equipe possa passar por aqui, ser entrevistada com todo esse clima cordial que nós somos recebidos aqui, e cada um, eu tenho certeza, terá muito para falar sobre o que estamos realizando. Que coisa boa. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Então está aí o nosso jornal especial de hoje, esta primeira edição de 2013, com esta entrevista especial com o professor Elmiro, que também é médico, falou agora há pouco da questão do Hospital de Clínicas e sobre vários outros projetos que eles vão desenvolver ao longo da gestão que começa agora em 2013. Muito obrigado pela sua audiência. Amanhã tem mais a partir das 6h30 da noite. A gente espera por você. Boa noite, até lá.